Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estar com Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. E Dario. Olá, queridos ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Olha, uma coisinha que pode parecer uma piada, viu? A minha secretária viu uma fotografia sua, a fotografia do seu perfil no WhatsApp, né? Interessante que ela falou assim: ele deve dar um Papai Noel excelente. Rapaz, eu tenho cabelo branco desde antes dos 30 anos. Ele está falando porque ele já foi Papai Noel muitas vezes. Eu já fiz Papai Noel várias vezes. Fez Papai Noel muitas vezes. A vantagem de ser gordo é que a gente não precisa botar travesseiro dentro da roupa. Bom, vocês desculpem, mas é aquele negócio aí que aqui nós somos uma família e todos aqueles que estão relacionados conosco também são uma enorme família. Uhum. Então, vamos formular a primeira pergunta hoje para Guilhermina e depois a segunda, que é mais extensa, para o Dari, mas vamos fazer um bom ping-pong aqui para poder aproveitar bem o tempo que nós temos. Já que os espíritos não podem ocultar um dos outros os seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? A resposta dos espíritos é bem interessante, conforme nós tínhamos conversado aqui. Diz o bom senso que isso não pode ser de outro modo. Em tempo de hoje, precisa desenhar? Pelo amor de Deus, precisa desenhar. Seria em expressão atual. Os espíritos, naturalmente, dentro do conceito de seriedade. Eles diriam da mesma... Dizendo da mesma... eles disseram, diz o bom senso que isso não pode ser de outro modo. Diríamos hoje na interpretação, precisa desenhar? É óbvio que é dessa forma, já que não se pode ocultar um dos outros os seus pensamentos e são conhecidos todos os atos da vida, conclui-se obviamente que o culpado está perpetuamente em presença da sua vítima e vice-versa. Então até que aí vem a pergunta seguinte: até que haja o equilíbrio do perdão. Exatamente, haja o equilíbrio entre as duas entidades, as duas forças, e vai depender da vontade de um e de outro. E aí, a 977A. Dario, essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram vítimas desses atos não serão um castigo para os culpados? Aí a espiritualidade responde: maior do que se pensa, mas somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Aí tem um comentário do Kardec embaixo. Quando nos acharmos no mundo dos espíritos,
todo o nosso passado ficará à mostra, de sorte que o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhes será um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, por isso ele as evita sem cessar. Que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e compreender o mal que fez, vendo revelados todos os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não poder subtrair-se à visão delas. Enquanto a alma do homem perverso está presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Aí eu faço um comentário aqui. A consciência é um tribunal que não cede a choro, nem a promessas vazias. Ela somente se aplaca pelo esgotamento dos efeitos, uma vez cessada a causa, pela caridade, pelo amor, pela compreensão e pela paciência diante de seus resgates. A consciência aliviada é a força para a renovação espiritual. E nessa presença do algoz com a vítima, comumente a vítima está presente junto ao seu ofensor, mas de duas maneiras existem nesta presença. A primeira é a da própria vítima. Quando não tem compreensão, ela, por lei que a garante, acompanha seu algoz cobrando o que a sua ignorância lhe fez, perturbando sua vida. Ela se esquece quase sempre que ela mesma atraiu este escândalo, e perseguidor e perseguido, ajuntando-se nos sofrimentos pela assistência do tempo, começa a despertar seus valores espirituais. A segunda forma é pela via da consciência. Ela reproduz para o artista do mal tudo o que ele fez, que surge na sua tela mental de modo mais claro, como se estivesse reproduzindo o mesmo escândalo que causou. Esse sofrimento é pior do que o anterior. Com certeza. Isso me faz refletir a respeito de 2 livros que eu recomendaria a leitura para os nossos irmãos, para complementar esse estudo. Um chama-se Espelho d'Alma. Espetacular, um livro do Divaldo, escrito pelo espírito Ignotus. E o outro é um trabalho do Eliseu Rigonati, chama-se Vida de Outrora. É uma obra que nós consideramos assim também capital. Embora seja um livro curtinho e tal, mas é impressionante como existe é interessante que existe um relato no Espelho da Alma e existe um outro relato em Vida de Outrora. É interessante que os dois falam de pessoas que cometeram atrocidades diversas e que foram de uma crueldade extrema no passado, sendo que um deles foi tutelado de Agostinho durante apenas 1500 anos. A última encarnação dele foi a de Jesus Gonçalves, que foi uma figura proeminente dentro do espiritismo paulista na década de 30 e 40 do século XX. E ele relata a experiência dele para Eliseu Rigonati
contando tudo aquilo que ele passou e as circunstâncias em que se deu o desencarne dele. Ele, num determinado momento em que ele havia feito o trabalho de divulgação do Evangelho dentro do centro espírita de um leprosário, que ele estava lá internado como paciente, ele solicita que ele seja dado pagar até o último ceitil. E a partir daquele momento que ele pede aquilo em prece muito reverente, ele passa a sentir uma coceira na garganta, que se converte depois numa dor lancinante. A médica do leprosário o examina e percebe que ele está com uma doença incurável e não tem como fazer o tratamento. E ele desencarna, quase mudo. Ele diz: a voz que antes comandava exércitos, aos berros, calou-se. E aí ele se viu depois desencarnado, junto a Agostinho, dizendo para ele: pois é, meu filho, você não pediu para que fosse pago até o último ceitil? Pois bem, você agora está livre de tudo aquilo que você cometeu e agora você pode seguir adiante. Bom, agora depois vamos fazer a nossa vinheta e depois eu vou ter um comentário a respeito do Espelho d'Alma. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Pois é, no livro Espelho d'Alma, a última mensagem de Ignotos é uma prece. É uma prece proferida pelo dirigente de uma reunião pública, que é portador de hanseníase grave, e ele diz assim: Senhor, nós queremos pedir não simplesmente por nós que aqui estamos. Aqui estamos os que têm a bênção da hanseníase e os limpos, que é como o pessoal se referia, né? E que estamos aqui pelo amor, compartilhando a experiência de estar contigo através do Evangelho. Nós pedimos por nós, mas agradecemos a oportunidade de aqui estar, acima de tudo. Mas, principalmente, o que nós desejamos neste exato momento é pedir pelos considerados sãos lá de fora, que são portadores da lepra moral, que estão se autodestruindo sem consciência do que o futuro vai lhes reservar. É impressionante, você lê essa prece feita, e aí o autor espiritual diz assim: quando silenciou, todos estavam em lágrimas. Nada mais falou, nem era necessário. Porque a prece foi tão emocionada que mexeu com todo mundo. Você, quem lê o livro e lê o texto, você chega à conclusão de que provavelmente foi o próprio Jesus Gonçalves que estava ali relatando, que é o personagem relatado por Ignoto. Você não cita o nome de ninguém, mas você percebe que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas espetaculares. Tive a oportunidade de conhecer o Aurino Costa, tive a oportunidade de conhecer a Amazonas Hércules, tive a oportunidade de conhecer Ivone Pereira, e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa
que não tinha o braço direito, não tinha a perna esquerda, teve uma uveíte e ficou cega do olho esquerdo. E quando a uveíte começou a atingir o olho direito dela, eu perguntei: como é que você vai fazer? Ela me disse somente uma palavra: eu vou tentar me adaptar a uma nova limitação. E ela sempre foi uma pessoa extremamente ativa, com todas essas dificuldades. Ela cuidava do quartinho dela. Ele me conheceu e sabe disso. Tá? Ela montava em cima de um skate, pegava um esfregão para limpar o chão do apartamentinho dela. Ela morava no kitnet. Era divertidíssimo. Porque parecia piada aquela criatura, limitada fisicamente, idosa, com 76 anos, cabeça toda branca. Um humor cáustico. Um humor divertidíssimo. Eu nunca vi essa criatura chorar a não ser de emoção. Ela sentava no skate, pegava o pano com o braço disponível e limpava o chão. É isso. E aí nós ficamos pensando: meu Deus do céu, essas criaturas com todas as limitações orgânicas. Deixa eu só fazer um comentário. Ela vivia como? Ela, na época, o apartamento, ela morava num prédio e o apartamento tinha as câmeras. Ela, para poder não pagar o condomínio, foi um acordo que fez com o condomínio, ela tomava conta das imagens, das câmeras do prédio, fazendo relatórios, tal, bababá, de quem entrava, bababá. Então era o trabalho que ela fazia. Um gravador de videocassete. Naquela época, né? Então, que tinha que ser trocado as fitas de 8 em 8 horas. Ela tomava conta das câmeras do prédio de entrada. E das gravações. Interessantíssimo. Então, eu fico pensando: meu Deus do céu, essa criatura, assim como tanta outra, detalhe muito importante, ela não era espírita. Não, isso, não era espírita. Não era espírita. Era uma pessoa totalmente universalista. Não era espírita. Ela abria os braços para todo mundo que tivesse qualquer tipo de religião. E o grande exemplo dela, a Diva Guiar Madureira. Interessante que Papai do Céu foi muito misericordioso com ela. Porque quando ela começou a ficar cega do olho direito e disse que ia se adaptar a mais uma limitação, que todos os problemas dela derivavam de uma doença vascular grave. E aí aconteceu dela ter um infarto mesentérico e foi operada de urgência no Miguel Couto e desencarnou durante o ato operatório. A gente sabe que uma condição dessas é um negócio muito complicado. É uma condição de extrema gravidade, principalmente para uma mulher de 76 anos. E aí eu fico pensando: meu Deus do céu, o desencarne dela foi uma bênção para que ela pudesse terminar a tarefa dela com dignidade, sabe? E eu imagino quanto ela sofreu de dor orgânica, dor física, por conta do infarto mesentérico. Lembrando que ela morava sozinha. Me chamaram, eu morava em Bom Sucesso. Quando eu cheguei lá, já estava no Miguel Couto. A vizinhança sendo operada. Os vizinhos levaram. E depois eu tive a notícia de um amigo meu, do Miguel Couto, que ela tinha desencarnado. Mas o mais importante é que foram pessoas que pagaram até o último ceitil, que conseguiram se libertar do sofrimento, dos erros do passado, através dessas experiências que foram penosas, mas que as levaram adiante, as impulsionaram. Existe uma coisa que eu me lembro que eu vi na minha mocidade, quando tinha 16 anos, de um mentor de uma mocidade espírita. Ele disse assim:
O sofrimento desperta. Mas é só o trabalho que faz você construir alguma coisa dentro de si. E é uma verdade. Todas essas pessoas trabalharam. Quando eu lembro do Luiz Antônio Mileco fazendo piada com a própria cegueira dele. Eu fui uma vez na Spleb, ele me convidou para fazer uma palestra, eu fiz a palestra, na hora da saída, ele foi o último a sair, fechou a instituição, tá? E tinha que fechar o portão, só que ele não se lembrava onde que estava a chave do portão. A chave do portão estava numa coluna ao lado do portão. E isso, esticou a mão, pegou a chave, trancou. Poxa, parece que eu sou cego. Sabe, ele fazia piada com tudo. E interessante que ele era vidente. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente era vidente. E manteve a sanidade mental. E manteve essa sanidade mental. Manteve a sanidade mental. Não, ele era psicólogo. Sim, psicólogo. Musicoterapeuta. E trabalhava com pessoas com problemas clínicos e psiquiátricos graves. Ou seja, ele tinha tudo para se queixar da vida, mas estava se libertando dos fardos contraídos em vidas pregressas. E a gente para e pensa, não tem jeito. O único meio de caminhar em direção à perfeição é a mudança do diapasão mental, e isso tem que ser feito pelo nosso livre-arbítrio. Nós nos comprometemos no passado, nós temos que nos libertar. É por isso que é sintetizado de uma maneira muito simples. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E para você poder semear rosas, você tem que colher os espinhos que plantou no passado. Vamos refletir a respeito disso. Que a paz do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista de valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. E como já vimos estudando nos últimos programas, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo que Kardec fez da prece dominical, o chamado Pai Nosso, que nos foi trazida pelo próprio Jesus. Para fazer esse estudo de hoje, está conosco aqui Marta Batista e na técnica o Pablo. Então, Marta, vamos logo dando início, porque temos muita
roupa para alinhavar ainda. Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Antônio, Pablo, amigos ouvintes. Vamos então dar prosseguimento a esse estudo, né, do capítulo que trata da coletânea de preces espíritas, e nós tivemos a oportunidade de perceber que essa coletânea de preces não é absolutamente algo que nós devamos utilizar como sendo um impositivo, né? E sim como algo que nós vamos utilizar como subsídio para até mesmo sabermos o que falar nas preces, né? O que pedir, o que comentar nas preces. Mas, em especial, nós estamos estudando uma prece que, digamos assim, podemos dizer que ela dispensa qualquer comentário, mas Kardec achou por bem, em função da sua concisão, de ser tão perfeita e concisa, ele achou por bem, para que entendêssemos melhor, desenvolvê-la. E estamos, então, dando esse prosseguimento. Vamos agora para o item 5, segundo a organização que Kardec fez, que trata justamente do seguinte trecho: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, ele inicia aqui uma proposta, né? E diz para nós que, além do que ele nos falou antes, da necessidade de sabermos o que devemos pedir e aquilo que conseguimos ou não é da vontade do Pai, sabermos pedir aquela nossa necessidade, né, diária, que é o pão nosso de cada dia, saber que nós devemos entender que as vontades de Deus são perfeitas, porque Deus é perfeito, e aí sabermos, né, atender a sermos resignados diante das dificuldades. E agora, então, ele fala da importância de nós perdoarmos dívidas e perdoarmos ofensas, para que sejamos perdoados. Ou seja, se nós queremos clemência, misericórdia, indulgência de Deus, é preciso que nós sejamos clementes, indulgentes e misericordiosos. Então é importante que a gente entenda essa correlação. Bem, vamos começar a ler o que Kardec nos fala e vamos tentar, né, refletir juntos sobre essas orientações. Kardec inicia dizendo assim: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós. É uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Olha que importante esse desenvolvimento que Kardec faz quando ele trata da questão do perdão das dívidas e das ofensas. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos. Usamos, né, aquela nossa maneira de viver, aquela maneira de ser cotidiana, onde tudo é quase que automático, e não fazemos um link estreito entre as nossas atitudes e as infrações que nós cometemos. Infrações essas, como bem Kardec destaca, nós estamos contraindo como dívida. Então é importante que a gente perceba essa correlação de todas as infrações às leis divinas que nós cometemos, das mais simples às mais sérias, no dia a dia, e entendermos que cada uma dessas infrações nos serão cobradas. Agora, como elas nos serão cobradas? Quanto a isso, não existe dúvida. Mas como elas nos serão cobradas? Ah, meu Deus, eu nem sabia que ia ser cobrado. Bom, tá bom, então a gente passou a saber agora. Então vamos refletir sobre isso. E a partir dessa realidade, a partir do momento que você passa a ter consciente a ideia de que cada ofensa que você faz, né, cada
algo que você contrai contra a lei de Deus, você está contraindo uma dívida e que essa dívida terá que ser paga, cabe aqui a seguinte reflexão. Mas como ela vai ser cobrada? Cobrada de uma forma contundente, plena, 100%, ou ela vai ser cobrada de uma forma mais suave? Como lógico, né? A gente quer as dívidas em relação aos outros, né? Aqueles que fazem contra nós queremos que seja pago à vista. Mas as dívidas, né, que nós fazemos, geralmente queremos em suaves prestações, né? O Antônio está até fazendo aqui divididinho, né? Em muitas divisões. Então nós precisamos refletir. Jesus foi claro para nós quando ele nos disse, né, que com a mesma inflexibilidade que nós tivéssemos para cobrar, né, do nosso próximo, do nosso semelhante, nós teríamos essa mesma inflexibilidade em relação a Deus. Deus faria, né, a cobrança de uma forma mais contundente. De qualquer maneira, como Deus é amor, ele é misericordioso e ele é clemente, como diz aqui no próprio Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele nos diz que não nos é cobrado nunca a dívida por inteiro. Ela é sempre cobrada muito menos. Mas, se nós queremos que essa dívida seja cobrada de uma forma mais suave ainda, é necessário que nós sejamos clementes, que nós sejamos indulgentes, misericordiosos, nos coloquemos no lugar do próximo, né? Se fosse com a gente ia gostar dessa inflexibilidade, dessa contundência. É preciso que a gente reflita sobre isso. É preciso que a gente lembre que na hora de cobrar aquilo que fizeram contra nós somos muito firmes, excessivamente rigorosos. E não podemos, porque nós não queremos que Deus seja excessivamente rigoroso conosco. Então, é uma proporção, é uma lei que diz que é necessário que você seja mais indulgente para que Deus seja indulgente na cobrança em relação aos teus erros. Então, isso é o primeiro ponto a ser refletido. E ele segue dizendo, da caridade fizestes uma lei definitiva para nós. Ele está falando do que Deus fez para nós. Mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Porque é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Ah, mas eu faço, olha, eu sou ligado lá no grupo espírita a todos os setores de ajuda, trabalhos sociais, eu ajudo, participo de todos. Olha, mas está aqui Kardec dizendo que da caridade, que é uma lei que Deus fez definitiva para nós, ela não consiste apenas em ajudar o próximo nas suas necessidades. É a caridade e das mais difíceis e, portanto, mais meritórias, você ser indulgente, você perdoar as faltas do próximo em relação a você, né? Entender que do mesmo jeito que você está caminhando, buscando acertar, buscando progredir, o próximo também está. Ah, mas eu não faço aquilo que o fulano... Bom, você não faz aquilo, mas faz outra coisa. E tão séria quanto. É isso que nós precisamos pensar e entender. Nós precisamos ser mansos na hora do julgamento, na hora dessa avaliação em relação ao próximo, porque nós também erramos. Então, se nós não conseguimos ainda fazer tudo corretamente, como Jesus dizia, né, em verdade só dou testemunho daquilo que sei, e esse daquilo que sei é daquilo que eu faço, por isso que Jesus falou, nós ainda não estamos nesse patamar. Se nós não estamos nesse patamar ainda, cabe a nós, então, termos a mesma temperança e indulgência com o próximo que gostaríamos que o próximo também tivesse conosco. Então ele segue. Ela também está no esquecimento, quer dizer, a caridade também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Como poderíamos implorar a vossa indulgência se nos esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? Então, é algo importante para pensar, quer dizer, ter indulgência, ter misericórdia, ter
complacência com as dificuldades alheias, né? Ter uma empatia através de um processo de empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar do próximo, é justamente ser caridoso. Assim como é caridoso você auxiliar o semelhante nas suas necessidades. Mas é também você justamente esquecer as dificuldades e aquilo que o próximo fez contra você e o perdão também daquelas ofensas que porventura tenham feito contra você. E aí, quando nós vamos ao Evangelho, no capítulo 12, que trata do amai os vossos inimigos, no item 3, o que Kardec nos fala? Né? Que nós, para aprendermos e conseguirmos começar a tangenciar, pelo menos, né? Mas pelo menos tangenciar, né? Seriam os primeiros passos que nós daríamos nessa caminhada do perdão, é você entender, como diz aqui, e aí a doutrina espírita nos auxilia muito, porque ela nos mostra que amor ao próximo, que logicamente envolve a caridade, que é amar os inimigos, ou seja, ninguém ama os inimigos se não perdoá-lo. E se você não esquecer o mal que ele te fez, porque ele é um adversário, é um inimigo, né? Isso em coisas mais graves, né? Porque normalmente a gente não costuma dizer que as pessoas que têm divergências conosco, que elas são inimigas, né? Apenas em coisas mais graves. Então, mesmo nessas coisas mais graves, Jesus colocou para nós que essa é uma condição, é um impositivo para que a gente se salve, né? E para que a gente consiga amar o próximo. Se a gente não conseguir perdoar o inimigo esquecendo das ofensas, nós não poderemos dizer que nós estamos amando o inimigo. Então, para que isso aconteça, ele nos fala, né, de uma forma que nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com a palavra amor. Ora, você pensa que amar o inimigo é você se dar com ele o tempo todo, estar sempre junto, sair junto, passear, colocá-lo na tua mesa? Primeiro, gente, vamos destacar aqueles que têm algumas divergências com aquilo que a gente pode chamar de inimigo. Inimigo é algo muito sério. Para você chamar alguém de inimigo, tem que ser muito sério. Então, como falávamos, Kardec nos auxilia muito nesse item 3, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, quando ele nos diz que amar o inimigo não é trazê-lo para a nossa casa, para a nossa mesa, conviver com ele, porque essa amizade pressupõe confiança. E o inimigo, claro, não é uma pessoa de confiança. Até porque ele diz que tudo isso resulta de uma lei física da assimilação e repulsão dos fluidos. E quando a gente está próximo de uma pessoa que é adversária, se coloca como adversária nossa, a gente sente um fluido que nos incomoda. Então, lógico, quando Jesus nos disse que nós devemos esquecer as ofensas para perdoar a quem quer que seja, ele não disse que nós temos que ter amnésia. Olha, eu nem sei, ele fez alguma coisa, fulana fez alguma coisa contra mim, não sei, não lembro. Não, isso é amnésia, né? E ninguém evolui por amnésia. Então, o esquecimento das ofensas é quando você lembrar daquela ofensa, você não dá mais valor àquilo e entender que aquilo foi um momento da pessoa, um momento em que a pessoa, né, se distraiu na caminhada e se deixou levar pelas emoções mais contundentes e falou algo mais sério, mais grave. Mas quando você lembra disso, você não se lembra mais com animosidade, com raiva, nem com rancor. Você lembra naturalmente. Então, isso é importante e o Espiritismo, a doutrina espírita, nos ajuda muito, porque é a única doutrina religiosa que nos mostra essa visão, né? Porque aquela visão antiga, dogmática, de perdão, é quase inatingível. A gente não consegue, meu Deus, como é que eu vou atingir esse esquecimento das ofensas como ele nos diz? Dessa forma, não conseguimos, porque não somos como Jesus ainda. Então ele continua nos falando: dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança
em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de qualquer animosidade, exemplificando Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. E ele diz para que a gente veja no capítulo 10, que trata do amor ao próximo, né? E aí o que a gente percebe, né? Quando ele diz, dai-nos forças para apagar em nossa alma, exatamente o que Kardec cita lá no capítulo 12, no item 3, que nós acabamos de comentar. É você lembrar, mas lembrar sem raiva, sem animosidade, sem rancor, sem mágoa. Lembrar e entender que aquilo foi um momento equivocado da pessoa. Assim como você já cometeu N momentos equivocados, né, no teu roteiro. Então é preciso que a gente entenda bem isso. E ele diz, é importante que a gente trabalhe isso para que se hoje ou amanhã nós formos pegos de surpresa, justamente, né, sendo reconduzido à vida espiritual, indo para a erraticidade, né, um processo de erraticidade novamente, que nós não sejamos pegos de surpresa e estejamos com o coração cheio de mágoa e de rancor, né? Que possamos ter no coração o perdão, ou pelo menos, ainda que a gente não consiga perdoar plenamente, mas que a gente já tenha essa preocupação e tenha o perdão no coração. E ele segue, as perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem lamentações, como a todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com a sua perversidade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porquanto vós dissestes pelos lábios de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma, e seremos elevados em nossa humildade. E ele recomenda que a gente vá ao capítulo 12, no item 4, que é justamente o capítulo que eu citei, amai os vossos inimigos, e o item 4 ainda está tratando justamente dessa questão, né, da superação, através do perdão, da superação das mágoas contra as ofensas, ou seja, aqueles que se colocam como nossos inimigos, né, que eles, infelizmente, muitas vezes, né, num momento de distração, eles cometem aqueles equívocos contra nós ou contra qualquer outra pessoa, e aí nós, então, devemos, utilizando essas orientações de Kardec, que a gente perceba o que fazer para atingir essa indulgência, essa clemência, até chegar no perdão. Então, você perdoa justamente por isso. E ele segue dizendo, bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos ensinastes que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar em uma nova vida o que nesta não pudemos fazer para o nosso adiantamento. Então, esses aqui são subsídios que nós encontramos não só para que nós sejamos resignados diante daquilo que nós queremos e não conseguimos, mas também para que tenhamos fé, né, confiança no futuro. E essa confiança no futuro faz com que você transite acima das provas. E transitando acima das provas, com certeza, mesmo com várias provações e dificuldades, você vai poder dizer, apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa feliz. Então, essa fé no futuro é que te dá essa condição de ser feliz e de ser resignado diante das provas. Não mais se rebelar. Claro, discernindo o certo do errado, mas sem julgar aquela pessoa, entendendo que ela errou, assim como você também erra. E ele finaliza dizendo, desse modo se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro. É o sinal incontestável da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade.
E se nós formos, então, para percebermos essa infinita bondade e justiça, nós vamos ao céu e inferno, e na segunda parte nós teremos ali diversos exemplos falando da importância do perdão para que a gente, então, tenha mais tranquilidade e, apesar de tantas dificuldades e de tantas coisas belicosas, né, nas quais nós estamos vivendo, mergulhados ali junto com aquela realidade, nós podemos ter paz interior e sermos tranquilos e felizes, aguardando com a fé no futuro momentos de vida futura, tendo aquilo que você deseja e até mesmo não tendo mais aquelas provações pelas quais você passou. E é assim, com essa racionalidade que a doutrina nos oferece, que nós passamos a começar a perdoar as dívidas daqueles que nos ofenderam. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. A gente tem que enaltecer aqui o raciocínio apresentado por Kardec, porque, como você disse, as religiões tradicionais, elas convocam a nós que pratiquemos o perdão, que foi pedido pelo Cristo por nós, para nós, que nós perdoássemos os inimigos, etc. Mas vem de uma forma muito taxativa, muito dogmática, perdoe e pronto. Mas na realidade o que Kardec mostra é que se nós queremos, ele não começa nos pedindo que perdoe, apenas diz que se nós queremos ser perdoados, começa com a parte de perdão para nós. Então, para obter o perdão para nós, é necessário que a gente perdoe os outros. Não está simplesmente dizendo, perdoe os outros. Não, tudo bem, isso é a segunda parte. Agora, a primeira parte é você quer ser perdoado. Todo mundo quer ser perdoado pelas faltas que comete, das mais simples às mais grosseiras, pelas pessoas que estão em volta, como diretamente a Deus. Como ele diz, qualquer falta cometida contra a lei de Deus é um pecado. Então nós queremos que Deus nos perdoe. Agora, para que a gente receba esse perdão, desde Deus até do vizinho, do cunhado ou de quem quer que seja, nós devemos fazer a mesma coisa com os outros. É uma coisa, como se diz, não toma lá da cá, do bem. Então essa lógica nos facilita entender a prática do perdão. E nós vemos que, como nós temos dificuldade de perdoar os outros, também entendemos que os outros têm dificuldade de nos perdoar. Então, a gente vai percebendo que isso é um processo. E a gente não tem como obrigar os outros a nos dar perdão, mas nós temos como nós, cada dia mais, praticarmos o perdão e tentando melhorar. Mesmo que os outros não o façam, tudo bem, isso é problema deles. Mas a nossa parte, que é a primeira, nós estamos fazendo. Estamos aprendendo a perdoar para que quando nós precisemos de ser perdoados, Deus esteja lá pronto a dizer, tudo bem, você merece ser perdoado pelas faltas que você fez, que você vem o tempo todo sendo indulgente, sendo compreensivo com as faltas dos outros. Então esse raciocínio lógico e de forma invertida que Kardec apresenta, que para mim facilita o entendimento. E quem nos traz isso, como se disse muito bem, é a nossa doutrina espírita. Mas o nosso tempo já está esgotado, Marta. Vamos ficando então por aqui. A todos, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.